Você que está aí me ouvindo, me assistindo agora, uma mulher tão linda, tão incrível, tão poderosa, e você realmente acredita que não existe mais amor disponível para você? Como assim? Será que você faz parte de um grupo de mulheres incríveis que estão ali na sua rotina, no seu dia a dia, funcionando? Estão ali, né, por fora, sorrindo, trabalhando, se dedicando, cuidando de todo mundo, mas que aqui, ó, por dentro, elas já não sabem, ó, há muito tempo o que que já não é mais leveza, sabe? Elas não lembram mais o que que é ser cuidada, o que que é ser acolhida, o quanto que é gostoso ser desejada, sabe? Parece que faz muito tempo que elas que não estão ali mais conectadas com si mesma. E talvez a vida amorosa ela não esteja ali fluindo. Talvez ela não esteja assim bloqueada por falta de amor, mas talvez ela esteja travada ali porque houve uma desconexão de si mesma. É como se você tivesse se perdido pelo caminho, sabe? Parece que você estava ali na sua rota, andando ali no seu caminho, mas parece que em algum momento alguém arrancou ali das suas mãos o GPS. Então você ficou totalmente ali desconectada de si, sabe? Houve ali um desalinhamento total, emocional, energético, em todos os sentidos. E aí, é, e às vezes acontece isso, né? A gente acaba passando por tantas coisas nas nossas vidas, tantas decepções, dores, lutos, rejeições. E aí a gente tem essa sensação de que em algum momento ali alguém parece que arrancou o GPS das nossas mãos, e aí parece que a gente se perdeu, sabe, completamente de si mesmas se desviando, sabe, do próprio caminho. É uma sensação de estar sem direção, é uma sensação de perder o brilho, sabe, de não conseguir sentir mais a própria energia, entende? E eu não sei se você que está aí está vivendo exatamente isso, sabe, enfrentando esse ponto aí da sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, uma boa notícia para você. Tem como a gente voltar, tá? Tem como a gente desbloquear, sim, essa área da vida amorosa, tanto esse resgate do amor próprio, tá? Como também você reencontrar ali, você se reencontrar, né? Você continuar ali caminhando ali aonde, né, você estava, ali no seu caminho. Tem como você sentir leveza novamente, tá? Tem, com certeza tem como sentir. E aí você vai, resgatando essa essência, você volta a sentir amor. E só que primeiro você precisa, ter esse reencontro com si mesma, sabe? Antes de você ali conhecer alguém bacana, alguém legal, ter um encontro realmente com amor de verdade, é muito importante que você trabalhe a sua própria energia, que você tenha esse reencontro primeiro com você. E você não precisa carregar tudo isso sozinha, tá? Porque é muito difícil ficar muito pesado, às vezes sem direcionamento, às vezes sem saber o que fazer, fica quase impossível de você enxergar uma luz ali no final do túnel, sabe? Você não sabe nem por onde começar, né? Então, o que é mais interessante de tudo é que nada é por acaso, tá? Você que tá aí agora, você poderia estar fazendo qualquer coisa neste momento. Você poderia estar dormindo, lendo um livro, conversando com alguém, sabe, conversando ali no WhatsApp. Você poderia estar estudando, trabalhando, ouvindo uma música, assistindo uma série. Você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você chegou aqui, você está assistindo esse vídeo, entende? Então, e por que que esse vídeo chegou até você? Porque talvez agora você esteja pronta, pronta para dizer sim para você mesma, sabe? Pronta para você voltar para si.
pronta para você passar a partir de agora a se escolher, pronta para não se abandonar mais, sabe? Emocionalmente, entende? Porque chega uma hora em que a nossa alma, ela cansa de ficar vivendo ali no piloto automático. Chega uma hora em que aceitar migalhas, aceitar qualquer coisa, sabe aquelas migalhas emocionais, a gente entrar em qualquer tipo de relacionamento, a gente ali se relacionar com qualquer tipo de pessoa, começa a doer demais. Chega uma hora em que continuar deixando as coisas para depois, sempre para depois, você em último lugar, ficar ali procrastinando, né? A própria felicidade, ela começa a pesar, mas é um peso que dói na alma mesmo, sabe? Então, eu preciso te perguntar uma coisa. Até quando você vai continuar carregando dores mal resolvidas? Até quando você vai continuar acreditando que você merece menos? Por que que você acredita nisso? Por que que você acredita que o amor acabou, que não existe mais futuro, que não existe mais ninguém para você? É como se não tivesse mais homens, parceiros disponíveis. Por que que você passou a acreditar nisso? Até quando você vai continuar vivendo com a vida ali amorosa, bloqueada, estagnada, esperando que as coisas se resolvam por si só, sozinhas, entende? E a verdade é que nada muda, né? Enquanto a mulher não decide voltar para si, fazer esse reencontro mesmo com si mesma, sabe? E talvez esse encontro ele seja exatamente, né, o começo desse retorno, entende? E foi aí que eu resolvi criar um evento para essa semana, um evento que ele vai ser online e ele se chama A Loba que Voltou para Si. Olha só a força disso. Eu vou trazer para você que está aí uma experiência profunda. É uma experiência onde nós vamos nos encontrar ao vivo, online. Vai ser uma experiência muito transformadora. E é justamente para você fazer esse desbloqueio, sabe? Desbloquear a sua vida amorosa. Para você fortalecer o amor próprio, sabe? Resgatar essa conexão com a sua própria essência, com a sua autoestima. Se reconectar com a sua própria, sabe, força pessoal, para que você se conecte com a sua própria energia, sabe? E nesse encontro, você vai se sentir muito mais leve, porque você vai fazer também muitas liberações, sabe? A gente vai trazer uma forma, um caminho para que você consiga realmente ter uma abertura de caminhos, para que você tenha ali a conexão, sabe, com o fluxo, a energia do amor, da abundância, da prosperidade. Nós vamos fazer um alinhamento energético muito profundo. Então, a gente vai conseguir organizar aqui a parte emocional. Então, antes de eu continuar falando sobre essa experiência, sobre esse encontro, deixa eu me apresentar. Eu sou a Vanise Perli, terapeuta integrativa. Eu sou a criadora do método estelar e através da espiritualidade, mas uma espiritualidade livre. Aqui nós não falamos de religião. É uma espiritualidade viva, prática, que a gente, sim, a gente consegue trazer para o nosso cotidiano, sabe? Para o nosso dia a dia, alguma coisa possível, uma coisa mais próxima, onde a gente possa, consegue realmente se conectar, sabe? E através da espiritualidade, dessa espiritualidade que eu falei, da Tameana, que é uma técnica incrível de cura vibracional, que trabalha muito com a energia pleiadiana, através de uma técnica chamada também registros akáshicos, sabe? Alinhamento energético, essa reconexão feminina. Através de todas essas ferramentas, eu ajudo mulheres que estão aí, emocionalmente exaustas, sabe?
Então, eu ajudo elas a terem esse reencontro, sabe, com a própria essência. E esse encontro, ele não é apenas uma meditação comum, porque nós vamos fazer ali uma meditação guiada, tá? Eu vou trazer para você uma experiência sensorial. E ela vai ser uma experiência muito transformadora, profundamente transformadora. E mesmo online, essa experiência ela é poderosa, tá? Porque quando a gente fala de energias, quando a gente fala de alinhamento energético, para energia não possui barreiras físicas. Eu não sei se você sabe, né? Por quê? Porque a energia ela se conecta através de intenção, através da consciência, da presença, sabe? E da abertura emocional. Então, é exatamente por isso que muitas mulheres, elas estão recebendo transformações, sabe? Mesmo à distância. E nesse encontro, a gente vai trabalhar com uma técnica chamada imaginação criativa. Então, eu vou fazer você ali se reconectar, né? Se conectar com a natureza, sabe? A gente vai fazer todo um caminho ali juntas. Então, você não precisa saber meditar, não se preocupa com isso. Você vai apenas vir, vai receber ali, você vai abrir o seu coração e aí nós vamos fazendo todo um alinhamento, tá? Você vai liberando essas emoções que estão aí acumuladas, um monte de coisa ali te atrapalhando, bloqueando, inclusive a sua vida amorosa. E você vai ter um fortalecimento emocional, porque a gente vai desbloquear, tá? Tudo aquilo que está te atrapalhando, energeticamente falando. Então, é um encontro que você vai conseguir se regular emocionalmente, sabe? Eu vou trazer você para a presença, para o aqui e para o agora, e a gente vai fazer toda uma reconexão com o seu feminino. E você só precisa se permitir ser conduzida por mim, tá? E vai ser uma experiência que você vai gostar muito. E aí, nós vamos utilizando essas técnicas, tá? E o que você precisa é apenas fechar os seus olhos, sabe? Abrir o seu coração. Eu preciso que você traga, se for possível, né, o seu fone de ouvido para que você consiga se concentrar melhor, porque aí você consegue ouvir melhor a minha voz, se concentrar melhor na voz, na minha voz. É, e aí é importante que você, se você compartilha ali a sua casa com mais pessoas, é muito importante que você faça uns combinados aí, tá? Para que você não seja interrompida, porque essa experiência, ela pede muita profundidade. Então, nós vamos trabalhar com energias, com liberações, com alinhamento profundo. Então, você não pode ser interrompida, tá? E aí, o que que acontece? É, você vai conseguir se conectar, sabe, nesse encontro, com a sua natureza, com a sua própria alma, com o seu corpo, sabe? Com a sua energia, com a sua intuição. E a gente vai nesse encontro, ali é um momento que é um autocuidado, é aquele momento em que você vai dar uma respirada, sabe, desacelerar, voltar para a presença. Então você vai sair ali do automático, da correria do dia a dia, e você vai ter, sabe, aquele momento que é de respirar, aquele momento que você sempre buscou, né, de paz interior, sabe, de tranquilidade. E é isso. Esse encontro é um momento que é seu. Então, por isso que não é bacana você ser interrompida ou fazer de qualquer jeito, sabe? Estar ali comigo, mas preocupado com alguma coisa. Então, eu quero que você se entregue para que isso realmente possa fazer o efeito que deve ser feito, sabe? Para que você realmente tenha essa experiência, né, muito profunda. E então, nós vamos utilizar dois arquétipos maravilhosos. Era isso que eu queria trazer para você aqui agora, hoje. Nós vamos trabalhar com o arquétipo da loba e o arquétipo da cachoeira.
A cachoeira, o que que ela representa, né? Ela traz ali movimentos, ela traz limpeza energética, purificação emocional. Ela trabalha muito com a questão, né, da energia, mas do emocional. Ela traz abertura de caminhos. Então, a cachoeira é fluidez, né? Ela vai desobstruindo, ela vai levando embora tudo aquilo que está atrapalhando, que não te serve mais, que não combina mais com você. É, para que venham coisas novas, para que você receba bênçãos, precisa abrir espaço. Então é um momento ali em que você vai realmente lavar a alma, sabe? Você vai permitir com que realmente esse arquétipo ele faça essa purificação, entende? Então você vai ficar realmente, você vai receber ali uma renovação energética, uma renovação de energia, você vai ter contato ali com a abundância, porque a água é isso, né? É abundância, é vida, é vitalidade, é movimento, sabe? Então, quando a gente se conecta com esse arquétipo, traz isso, sabe? E a água ela leva embora o que já não te serve mais, então aproveita, sabe, para se permitir que aquelas crenças, aquelas dores antigas, aqueles medos, aquelas rejeições, tudo isso vai embora, sabe? Chega de carregar pesos desnecessários, coisas que te machucam. Mágoa é água parada, isso apodrece, sabe? Isso não é bacana, isso traz enfermidades. Então, é o momento realmente, sabe, para que você venha para abrir seu coração e deixar, sabe, ir embora todo aquele tipo de carência emocional, a sensação de escassez, sabe? Aquela falta de merecimento, falta de pertencimento, tudo aquilo que bloqueia o fluxo da sua vida, tanto amorosa quanto do seu amor próprio, sabe? De todas as áreas da sua vida. Às vezes você também está com problemas na parte ali, financeira, sabe? Isso vai ajudar muito. Esse encontro ele vai também te ajudar nessa questão. E quando a energia feminina ela volta a fluir, você, mulher, né, começa a sentir mudanças, tanto emocionais quanto energéticas, até na vida amorosa. Isso é muito perceptível, você vai perceber essas mudanças. E aí, a gente vai falar agora da loba, né? O que que a loba representa? Então, depois que você faz toda essa purificação, que você já destrava tudo, deixa tudo embora, o que tem que ir, você vai se conectando com a abundância, sabe, com aquele fluxo, você vai se sentindo, sabe, vitalidade, vai se sentindo ali plena. E essa meditação, ela traz isso, ela vai te trazer essa força, sabe, esse colorido da vida de volta. E a loba, ela vem para fortalecer, te trazer a força feminina, sabe? Aquele instinto, a proteção energética, a intuição, porque a loba, ela não anda sozinha. Ela faz parte de uma alcateia. É um grupo que se ajuda, é um grupo que se apoia, é um grupo que traz uma sensação de você se sentir amada, sabe? De você ter apoio. Então, é isso que eu quero te proporcionar, sabe? Você não está sozinha, você não precisa aguentar isso, enfrentar isso sozinha. Então, esse encontro ele vai te trazer de volta aquela determinação, aquela coragem, e vai fazer com que você se lembre de realmente a mulher incrível que você é, mas que por algum momento você se esqueceu. Entende? E a loba, ela não se abandona, tá? E quando a loba, ela encontra a cachoeira, existe aí toda essa força unida da abundância, da fluidez, sabe? De se sentir apoiada, de se sentir ali pertencendo. Então, você volta para si. Entende? Você não vai ficar mais perdida, você vai, eu vou conseguir te colocar ali, ó, junto, nós juntas, com os comandos que eu vou te passar, você vai, ó, se reencontrar com si mesma. E nesse reencontro, você vai sentir o poder da sua alcateia.
porque existem mulheres junto com você, também despertando. Então você não está sozinha. Sabe, mulheres que estão ali também decidindo em voltar, né, para si mesma. E elas têm algo muito em comum com você, porque elas estão também cansadas de ficar em modo de sobrevivência, ali, sabe, emocionalmente falando. Elas já estão entendendo que é possível e que elas precisam e elas merecem viver uma vida, sabe? Cheia de amor, uma vida mais leve, repleta ali de abundância, sabe? Com mais presença, com mais consciência. E eu quero que você se imagine, sabe, nesse momento. Imagina assim, a gente ali juntas, você num ambiente em que você não vai ser interrompida, com a luz ali um pouco ali já mais baixinha, um ambiente mais tranquilo, sabe? Você ali respirando profundamente, sentindo o seu corpo desacelerando, sabe? A sua energia voltando a fluir no ritmo natural dela, porque antes tudo estava muito difícil, vários bloqueios, sabe? E talvez, né, há muito tempo você não se permitia em fazer algo para você, algo ali verdadeiramente para si. Sabe aquele momento de você respirar, um momento que é seu, um momento preciosíssimo. E eu tenho certeza que você vai sair dessa experiência, sabe, muito diferente de como você chegou, porque você vai sair. Você vai se sentir, no mínimo, uma pessoa mais leve, mais alinhada, mais conectada, muito mais consciente, sabe? E emocionalmente fortalecida. O mínimo que você vai conseguir dessa experiência é isso. E olha só, você tem a oportunidade de escolher. Nós vamos nos encontrar na sexta-feira, dia 22/5, às 8h20 da noite, às 20h20. Você pode estar comigo nesse encontro, ou se for melhor para você, nós podemos nos encontrar no domingo à noite, no dia 24/5, às 20h20 também, 8h20 da noite. Então, eu quero que você escolha qual que é o melhor horário para você, o melhor momento, em que você não vai ser interrompida, em que você consiga ver realmente de coração muito aberto e pronta, tá? Pronta para se escolher, pronta para voltar para si. Você, lobinha, você vai voltar para si, tá? Então, é o momento de você se permitir com que você tenha essa transformação interior, tá? E aí, tem que respeitar esses combinados aí, tá certo? Ninguém pode te interromper. Você tem que trazer ali, né? De preferência, se você conseguir, não é obrigatório, mas vai te ajudar muito se você conseguir providenciar o fone de ouvido, tá? Porque ajuda bastante. Você pode providenciar uma garrafinha de água ou um copo de água. Quando a gente trabalha com energias, é importante a gente se hidratar, tá certo? E essa experiência, ela tem, né? Existe uma energia de troca. Eu já vou passar aqui para você, tá? Para você já se organizar financeiramente. O valor é menos de uma pizza, tá? O valor ele é acessível. Essa energia de troca é no valor de R$ 44. Então, é um valor super acessível, dá para você se organizar, tá? E não tem, gente, investimento melhor do que você investir em si, nesse autocuidado. Porque quando você se nutre, porque é uma nutrição, você vai ficar super bem e aí você fica disposta, cheia de vitalidade, para que você possa continuar se doando para as outras pessoas, ajudando aqui, ajudando ali as demandas da família, da casa. Às vezes é filho, às vezes é neto, sobrinho, enfim. A gente faz muitas coisas no nosso dia a dia, né? E nós temos que estar sempre disponíveis o tempo todo. Só que primeiro a gente precisa se cuidar, se nutrir, se abastecer, se recarregar. Então fica esse convite, lembrando que as vagas elas são limitadas, porque eu encontro ao vivo e eu quero sempre entregar o melhor para você, tá?
Então, se o seu coração sentiu esse chamado, se fez sentido para você, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o contato do meu WhatsApp. É só clicar, né? Começar ali a conversar comigo, que eu te passo todas as informações desse encontro. E eu quero te pedir uma coisa muito especial, já que você está aqui me ouvindo, me assistindo. Compartilha esse vídeo com outras mulheres, para que elas possam também ter esta oportunidade. Às vezes, sem você saber, imaginar, às vezes você vai salvar a vida de alguém. Talvez você vai ser usada como uma ferramenta, a pessoa que vai fazer essa conexão, que vai trazer essa oportunidade para outras mulheres. E tem mulheres que às vezes estão ali no nosso dia a dia, do nosso lado, e a gente não faz ideia do que ela está passando, sabe? Do sofrimento, do fardo que ela vem carregando, enfrentando. Então, não deixa esse vídeo, sabe, ficar aí abandonado. Compartilha, passa para frente. E se você chegou aqui depois que passou a data do dia 22, do dia 24, não tem problema. Entre em contato comigo no WhatsApp, que eu passo para você uma nova data para que a gente possa fazer esse reencontro, tá? Lembrando que você não está atrasada, lembrando que nada é por acaso. Então, se esse vídeo chegou para você, foi um chamado. Agora, o que você vai fazer com esse chamado, eu não sei, só depende de você, tá? Então é isso. Eu só gostaria que você soubesse em que você não está sozinha, que eu te vejo e que esse canal, ele foi feito com todo amor e carinho para que a gente pudesse falar sim de amor próprio, sabe? De energia feminina, de espiritualidade, mas de uma espiritualidade que é livre. Não precisa falar de religião, não precisa colocar, sabe, a gente numa caixinha. Vamos ser livres. Nós somos mulheres. Nós estamos aqui para despertar espiritualmente. Eu trabalho com duas técnicas incríveis, que é a Tameana e os registros akáshicos. Eu também te convido para que você conheça. Eu consegui unir essas técnicas num método chamado método estelar. Então, ali não é uma sessão, mas é um acompanhamento. E aí te ajuda muito nessa questão do alinhamento energético, te ajuda, sabe, a você harmonizar as áreas da sua vida. Então é isso. Eu fico muito feliz que esse vídeo tenha, é, que tenha de alguma forma, né, foi entregue aí para você, chegou. Então, eu peço, né, para que você compartilhe e não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu espero por você, hein? Estou esperando aí você me chamar no WhatsApp. Um grande beijo para você, até mais. Coloca a mãozinha aqui, ó. Você não está sozinha, tá? Eu te vejo.